no fundo, conformar as nossas políticas públicas. E temos uma agravante, é que a nossa dívida tem crescido, os encargos que a dívida têm crescido também. Simultaneamente, nós temos os nossos sistemas de pensões públicos num nível de maturidade e até, em algum caso, já em evolução para o declínio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a nossa dívida implícita dos sistemas de pensões é muito grande. Estudos feitos recentemente demonstram que a despesa com pensões vai continuar a crescer pelo menos até 2040. E vai crescer significativamente. Ou seja, o que é que isto está a acontecer? Nós temos uma despesa pública rígida e que se vai tornar ainda mais rígida nos próximos anos. Porquê? Porque vamos ter uma crescente transferência da despesa para a componente das pensões e, em alguma medida, também para a componente dos juros. O que significa que nós, sem nos apercebermos, estamos a deslocar as nossas, digamos, escolhas. Nós, por vezes, questionamos muito quando olhamos para a distribuição das verbas do Orçamento de Estado e verificamos que estão a reduzir dotações para a saúde, para a educação e para outras áreas que nós consideramos prioritárias e que o Estado deve intervir de forma prioritária. Mas isso acontece porque os recursos são escassos e estamos a ser forçados a deslocar uma parte das nossas receitas para estas áreas. Portanto, nós estamos neste dilema fundamental. E a discussão sobre a reforma do Estado é muito neste domínio. Ou seja, nós queremos apostar em políticas públicas que garantam o futuro do país ou não o queremos fazer e queremos, de alguma maneira, alocar parte dos nossos recursos a políticas que, de alguma maneira, resultam de compromissos assumidos no passado. Ou seja, o nosso sistema de pensões, hoje, tem um custo muito significativo e nós estamos, no fundo, a saldar aquilo que foram os nossos compromissos assumidos no passado. E quando foram assumidos, porventura foram assumidos num contexto em que, enfim, quem tinha que tomar as decisões parecia que estava a tomar boas decisões, mas nós, hoje, conseguimos perceber que as decisões que foram tomadas há 20 anos ou há 30 anos, em algumas áreas concretas da definição das políticas públicas, designadamente nas matérias das pensões, não foram políticas acertadas, porque elas, hoje, 20 anos depois, revelam-se insustentáveis. E, portanto, a reforma do Estado leva-nos a ter que debater este dilema fundamental. Nós temos as receitas fiscais num nível dificilmente ultrapassável, temos as despesas públicas hoje muito concentradas em alguns itens concretos e que a tendência futura vai levar a que ainda sejam mais rígidas. Estudos, como disse há pouco, que foram feitos, dizem-nos que a nossa dívida implícita, ou seja, nós temos uma dívida explícita, é aquilo que já está titulado, aquilo que devemos aos nossos credores, que anda à volta dos 130% do PIB. Mas estudos que foram feitos recentemente demonstram que a nossa dívida implícita, aquilo que nós já assumimos que vamos pagar, mas que ainda não está titulado porque os direitos ainda não se venceram, designadamente nos domínios das pensões, apontam para que a nossa dívida implícita até 2060 seja 200% do PIB, em cima dos 130% que é a dívida explícita. Portanto, nós temos aqui um problema fundamental. Temos uma demografia muito adversa, temos um país que não está a produzir riqueza, mas não está a produzir riqueza porque, em grande medida, nós não estamos a libertar a economia deste peso excessivo que resulta destes compromissos que temos assumidos e que se vão acentuar nos próximos anos. E, portanto, temos aqui uma equação muito difícil de resolver. E muito mais do que discutir a reforma da administração pública, e nós perdemos muito tempo a discutir questões muito micro, e este filme que aqui passou é bem ilustrativo das questões micro, mas não discutimos a questão essencial. E nós sistematicamente estamos a desviar o debate central para questões, sendo importantes, não são centrais neste momento. Temos aqui um grave problema para resolver e o debate desta questão é fundamental no contexto que vivemos neste momento, que é um contexto de proximidade de eleições, em que os partidos têm que debater estas questões com profundidade e têm que resolver esta equação, este dilema fundamental. E, portanto, esta é a questão de fundo. Baixar as pensões é essencial? É uma escolha? Enfim, eu, como disse no início, pertencia a este governo, estive em funções de Secretário-Geral da Administração Pública e tinha a responsabilidade, não sei se estou a ser ouvido, tinha a responsabilidade
do sistema de pensões do Estado, o sistema da CGA. Fui responsável por algumas propostas que foram feitas que impunham algumas correções relativamente àquilo que hoje são as pensões em pagamento. Na minha opinião, era um conjunto de propostas que eram sistémicas, que tinham racionalidade e que visavam, de alguma maneira, corrigir aquilo que tinham sido compromissos assumidos no passado, e volto a dizer, em que no passado, porventura, faziam sentido que fossem assumidos, mas que, volvidos estes anos, nós vemos que o Estado não tem condições de os manter. E havia aqui uma distorção clara entre os dois regimes públicos de pensões. Enfim, foi entendido pelo Tribunal Constitucional que esta medida não era constitucional, e, enfim, aceitamos perfeitamente esta leitura, mas nós temos este problema para resolver. O déficit anual da Caixa Geral de Aposentações, eu sei que aqui com o João, eu já debati estas questões com o João muitas vezes, há aqui algumas, digamos que, segundas leituras que têm de ser feitas em segunda derivada, porque a CGA está fechada, etc., mas, enfim, retirando esses efeitos, nós temos um problema claro no ponto de vista do sistema de pensões públicos, mas, enfim, este debate tem que ser feito. Eu acho que nós não temos condições de suportar o peso que as pensões vão assumir nos próximos anos e, portanto, este déficit do sistema de pensões vai ter que ser financiado de uma de duas maneiras, ou com dívida pública, e nós não temos muito espaço para aumentar a nossa dívida pública e, sobretudo, embora neste momento essa situação não se verifique, mas a ideia de que nós podemos financiar déficits com custos muito baixos, que os nossos custos de dívida vão ser baixos e isso não se vai manter no futuro, e aliás nos últimos anos sentimos isso, ou com transferência de recursos de outras áreas do Estado para esta área, da área da educação, da área da saúde, da área da segurança, da área da defesa, e depois nós não queremos isso. Depois discutimos isso. Discutimos porque é que se está a desinvestir em algumas áreas ou porque é que se está, digamos que, a reduzir a despesa em algumas áreas. E isso acontece precisamente porque os nossos recursos são limitados e têm que ser distribuídos. Se nós temos que colocar recursos em áreas que, enfim, não são geríveis porque resultam de compromissos passados, temos aqui um problema para resolver. Pois, exatamente, portanto, temos esse problema para resolver. Aqui uma pergunta também, se calhar passo à doutora Maria João Carioca, que é se temos um Estado que incentiva a pescar ou que nos tem dado o peixe. Ou seja, que setores do Estado é que o Estado deve tutelar dentro daquilo que também foi uma ideia que deixou no início, se quiser ir por aí. Eu não tenho nenhuma objeção de princípio a que o Estado, em determinadas alturas, dê o peixe, por assim dizer. Portanto, não acho que haja aqui que ter uma visão radical relativamente a uma fronteira demasiado fundamentalista sobre até onde é que o Estado pode ir, até onde é que o Estado tem de deixar a outro tipo de agentes, nomeadamente ao setor privado, um conjunto de funções. Acho que o Estado tem que ter presente que quando toma uma decisão de dar o peixe em vez de ensinar a pescar, para usarmos a metáfora, isso tem um conjunto de consequências. Isso gera um conjunto de equilíbrios, gera um conjunto de incentivos e muitas vezes aquilo que é preciso ter presente quando se discute nomeadamente o papel do Estado e a reforma do Estado é que não é apenas a ação direta que o Estado tem em determinado momento, mas é o conjunto de incentivos, o conjunto de consequências, o conjunto de comportamentos que depois vêm associados a uma determinada postura e a uma determinada maneira de estar do Estado em sociedade. Eu acredito que há setores e há áreas de atividade em que o Estado pode e deve ter um papel como interveniente direto, como condutor daquela atividade. E depois podemos ter a discussão mais pragmática e mais de detalhe sobre se deve ser provedor, se deve ser apenas regulador, se deve ser até onde é que a cadeia de valor, se quisermos, ou até onde é que a intervenção deve ir. Já agora, para ser um bocadinho específico, na educação, por exemplo, deve ser provedor de até onde? Eu acho que fundamentalmente deve garantir que não há franjas da sociedade que ficam sem poder realizar o seu potencial por não terem acesso a boa educação. Também deve garantir que a educação está a ser proporcionada de uma forma que não está aqui a gerar um conjunto de desequilíbrios e um conjunto de distorções. Não se gerir a educação
quase que instrumentalmente para gerir, por exemplo, os índices de desemprego, tendo uma educação sobredimensionada, não é função do Estado. É função do Estado garantir que as escolas que têm sob sua responsabilidade funcionam da melhor forma e garantir que não há sectores da população em Portugal que não têm efetivamente capacidade para, enfim, para terem um nível de escolaridade adequado, para fazerem progredir e para terem, enfim, na prática, para termos as nossas crianças efetivamente com igualdade de acesso à capacidade de se realizar. Agora está aqui uma pergunta que deixava o Dr. João Galamba e o professor Daniel Bessa, que é em relação ao euro, que o problema não é só de Portugal, o único país aparentemente confortável, ou dos poucos, é a Alemanha e pouco mais, e portanto se acham possível que haja uma posição conjunta que o PS, aliás, tem defendido, ou defendia pelo menos com António José Seguro, de um grande, um alargado conjunto de países sobre aquilo que deve ser o euro no futuro? Antes de responder a sim. Sim, imagino que sim, que queira responder ao Dr. Hélder Rosalino. Rapidamente, algumas coisas que foram ditas pelo Dr. Hélder Rosalino. A primeira é que houve uma reforma em 2006 da Segurança Social. Portugal, com os dados conhecidos hoje, vai sair o relatório, acho que é o Pensions at a Glance, não sei, em 2015, mas o último, Portugal tinha um dos menores aumentos da despesa pública. Tem um microfone de mão. Para si, o seu não funciona bem. Está a funcionar. Tinha um dos menores aumentos de despesa pública com pensões em toda a OCDE. Era, se não me engano, o terceiro menor. Mas o Dr. Hélder Rosalino diz que mesmo assim... Sim, não, mas eu entendo que a crise de sustentabilidade da Segurança Social que existe hoje foi criada por políticas tomadas para a resolver. Ou seja, o que nós temos hoje não é uma crise causada por um súbito, inesperado e não previsto, ou não bem contabilizado, despesa com pensões, mas sim um custo resultante do desemprego, da redução salarial, porque a política de baixos salários também tem custos na sustentabilidade do Estado Social, portanto, desemprego, redução das contribuições por duas vias, por volume e por preço, porque quando nós despedimos pessoas e as contratamos por salários muito baixos, isto afeta a Segurança Social. As contas do Partido Socialista apontam que neste ano nós perdemos cerca de 8 mil milhões de euros para a Segurança Social resultantes da crise. Portanto, sim, há um problema com as pensões, não, o problema não parece ser com a despesa, parece-me ser sobretudo com o financiamento resultante da crise dos últimos tempos. Mas depois temos que também fazer outra pergunta, que é, eu vou tentar ser rápido aqui, porque imaginemos que o Dr. Hélder Rosalino tem razão, não temos dinheiro, temos que cortar pensões. O problema é que nós já vimos o que é que acontece à economia portuguesa quando se cortam pensões. As pessoas parece que não sei se já se aperceberam, mas nós tivemos uma experiência laboratorial sobre este tipo de opções, que foi comparar 2012 com 2013. Quando o atual governo pôde livremente executar a sua estratégia sem intervenção do Tribunal Constitucional, foi o pior ano que nós tivemos, em termos económicos e em termos orçamentais. Porque aquela ideia de que cortar na despesa pública é melhor do que aumentar impostos, eu neste momento acho que não podemos fazer nenhuma das duas. Acho que a única despesa pública que nós podemos confortavelmente cortar, se pudéssemos, mas tem que ser que é a despesa com juros. Agora, no ano em que se optou por um corte radical na despesa pública, nós tivemos uma recessão muito superior ao previsto, uma destruição de emprego muito superior ao previsto e, em resultado disso, problemas graves orçamentais. As coisas ficaram menos mal quando esta estratégia foi travada pelo Tribunal Constitucional. Ou seja, quando a despesa pública foi 3 mil milhões de euros superior ao que o Governo perdia em 2013, em grande medida resultante de decisões do Tribunal Constitucional. E em 2014, em 1.200 e tal milhões. Isto está no relatório do Orçamento de Estado deste Governo. As consequências do Tribunal Constitucional, 1.254, agora não lembro do valor exato, isto está escrito no relatório. Ou seja, isto é uma experiência laboratorial. Quando o Governo quis fazer as coisas correram mal. E agora as coisas correm menos mal, mas porque essa estratégia foi travada. E, portanto, às vezes parece-me um pouco bizarro regressar à ideia de temos que cortar à força na despesa pública, porque sim,
Mas nós temos sim, dados empíricos sobre o que é que aconteceu quando isso tentou fazer. Portanto, Não é porque sim, é porque a economia não temos recente, dinheiro ou não. Mas a Não despesa podemos pública fazer mais dívida. Mas a despesa pública faz parte do PIB. E, portanto, quando nós cortamos despesa pública, reduzimos o PIB. Há uma teoria que diz que automaticamente libertamos o setor privado e o setor privado substitui-se ao Estado. O problema é que isso é apenas uma teoria. E na prática não se verifica, como vimos em Portugal e como vimos em todo o lado. Aliás, sobre o euro, eu não sei o que é que vai acontecer, eu sou muito pessimista em relação ao euro. Eu acho que o euro tem de ser desmantelado na maioria das suas instituições, desmantelado no sentido em que há tanta coisa errada que na realidade o que é preciso transformar é quase que fazer de novo. Porque, quer nas regras orçamentais têm que distinguir entre despesa corrente e despesa de investimento, isso não acontece hoje, e portanto Portugal, por exemplo, está numa situação contraditória. Há objetivos estratégicos europeus aos quais Portugal se tem que conformar, de investigação, de coesão social, de proteção social, mas depois também há outras exigências europeias que impedem que isto seja concretizado. Portugal está numa contradição, tem de cumprir as regras orçamentais e tem de cumprir um conjunto de outras regras que entram em contradição com as regras orçamentais e depois tem, obviamente, que respeitar as suas próprias regras constitucionais que também entram em contradição com algumas regras orçamentais. Ora, como é que saímos disto? Eu não sei como é que saímos. Sei que temos de sair. E sei uma coisa. Sei que é bom que os problemas não sejam apenas num país e é útil para os portugueses que os problemas que vão acontecendo aqui e ali não sejam vistos como problemas deste país ou específicos deste ou daquele país. Perceber que um conjunto de problemas que estão a surgir neste momento na Europa são sintomas de um mesmo problema. E esperar que haja a capacidade, a lucidez e também um pouco de sorte, porque essas coisas também precisam de um pouco de sorte, que haja aqui uma convergência de vontades, em que seja possível criar uma coligação política forte na Europa que se contraponha à única que existe neste momento. Neste momento existe uma coligação de credores. E os devedores interiorizaram a culpa, temos estes discursos muito em voga em Portugal, de interiorização da culpa, os alemães não nos podem dar mais dinheiro, etc. Perceber que isso não é verdade e perceber que tem de haver uma coligação que seja construída para se opor à que atualmente existe. Se isso vai acontecer ou não sei. A única coisa que eu sei, e sobre isso tenho a certeza absoluta, é que ela é absolutamente imprescindível que aconteça. Até para interesses dos próprios credores. Os credores precisam que os devedores se organizem para que a relação seja mais equilibrada e que no futuro ambos beneficiem, coisa que, como está, não é garantido que aconteça. Posso apagar. Se quiser falar um bocadinho, embora afastar-nos um bocadinho do tema, mantemos-nos dentro daquilo que nos interessa como o Estado que queremos ter. Eu penso que o problema maior que do ponto de vista estratégico e financeiro, foram os dois planos. Portanto, quando eu falo de estratégico é olhar para as grandes funções e quando falo de financeiro é olhar para as grandes funções do ponto de vista dos grandes números. Portanto, eu acho que realmente a questão maior com que Portugal se confronta é a questão do sistema de pensões. E é a questão do sistema de pensões porque, eu peço desculpa, eu vou dizer as coisas, não consigo dizer de outro modo. O sistema de pensões é uma grande dona branca. Não é? Portanto, o que é uma dona branca? É um sistema onde eu preciso que gente entre para pagar a quem está. É isso? É isso que chama uma dona branca. Diga? É o público e o privado. Qualquer sistema de pensões é assim. Não. O privado, num regime de capitalização, em princípio, não é. Mas vá. Não, e, portanto, este sistema está realmente numa situação muito complicada. Porque tem aqui compromissos que só podem ser satisfeitos por mais gente. Aliás, o Dr. João Galamba dizia, mais pessoas e mais salários. Claro. Portanto, porque é a única forma de resolver os compromissos que o sistema criou. O Dr. Alder Rosalino chamou-lhe dívida implícita. E está certo porque não está nas contas. É só por isso que é implícita. Porque não há nenhuma mais explícita do que essa. Não há nenhuma mais explícita do que essa. Pelo menos as pessoas entendem assim. É um direito adquirido. Exato. Podem ser a ler as pessoas antes, pode haver. Portanto, uma esse é o problema magno. E é o problema magno porque eu acho que todos os outros, a grande condicionante disso tudo é saber se o sistema cresce ou não cresce. Se o sistema crescer, tudo se resolve.
Se não crescer, é um problema. O senhor acha que vamos para crescimentos... Eu acho que nós devíamos... Eu sou muito dado a trabalhar com o pior cenário. Eu acho que o pior cenário apela a mais sacrifício, mas é o único que no final tem alguma coisa para dar de, digamos assim, de superação de expectativas e de criar ânimo. Portanto, esta é a minha lógica. Ninguém tem que a seguir. Portanto, eu gosto de trabalhar com o pior cenário, apela-me a mais sacrifício e no fim eu tenho alguma coisa para dar, porque se trabalho com o pior cenário, enfim, se decorrer normalmente, eu tenho ganho, digamos, eu tenho alguma coisa para distribuir. Portanto, eu sou muito dado. Eu quero que Portugal cresça a 3, 4, 5%. E se não cresce? E aí entro eu no cenário em que sou mais dado a trabalhar. E eu acho que em Portugal tudo se resolve num cenário de baixo crescimento. Eu, no limite, posso ter menos gente, posso ter menos educação, menos saúde, menos médicos, menos hospitais. Eu posso ajustar em baixa tudo. Há uma única coisa que eu não posso ajustar em baixa, porque tenho compromissos para décadas, que são os custos do sistema de pensões. Portanto, desse ponto de vista, eu não posso estar mais de acordo, que é a questão central. Relativamente ao doutor Hélder Rosalino, eu estou de acordo consigo relativamente à história do implícito e do explícito, se formos ao convencional, não é? Ela só é implícita. Pois. Não. Sim, mas a dívida tem que ver com isso. A dívida implícita tem a ver com os déficits que são gerados entre a receita e a despesa do sistema. Portanto, o sistema vai gerar déficits ao longo das próximas décadas que gerem em si mesmo uma dívida implícita, que pode ser financiada com dívida explícita ou pode ser financiada com a alocação de recursos de outras políticas públicas para pagar este déficit. Muito bem. O evidencial não tinha dívida, não tinha déficit. Agora, Só até depois do governo, não tinha. Mas vai continuar a ter. outra questão maior que foi aqui enunciada, e eu não posso deixar de estar de acordo, foi sobretudo enunciada pelo Dr. João Galamba, o que eu não tenho clara como é que ele se propõe resolver isso, porque eu não posso estar mais de acordo com duas teses. A de que isto tem que se resolver em cima, a nível federal. As pessoas não gostam muito de usar o federal, eu uso. Eu acho que é um Estado europeu. Federal. Temos que ir para Sim. É uma questão de nomenclatura. Os juristas odeiam isto, ficam logo doentes. Mas eu acho que é um Estado federal. Para efeitos comuns. Eu não vivo com códigos, eu vivo com o dia-a-dia. Portanto, para mim, Bruxelas, o Banco Central, a Comissão, é um Estado. Pois, chamam-lhe ou não lhe chamam, problema de quem assim se quiser conduzir. Portanto, do meu ponto de vista, a questão tem que ser resolvida em cima. E com alianças. Não posso estar mais de acordo. Com alianças. Saber quais são as alianças certas é um grande problema, porque não pode ser uma aliança de tesos, é uma aliança perdedora. Não pode ser uma aliança de Malta do Sul, é outra aliança perdedora. Portanto, quais são as alianças certas? É um grande problema. Tem que ter alguns campeões que precisem, e alguns ganhadores que precisem de nós. Portanto, é um grande problema. E, portanto, esta questão tem que se resolver em cima, e depois tem um problema, é como é que eu atuo em baixo, enquanto não se resolver em cima. Não sei se... Esse é que é o grande problema. Porque se eu me ponho em baixo a gastar por conta, na expectativa de que vou resolver em cima, não sei se é grande princípio. Essa é que eu acho que é a grande questão. Por isso é que eu estou sempre um bocadinho, e talvez seja aqui o desacordo maior com o Dr. João de Galamba, que já me levou a merecer alguns comentários agressos, não é? A gente vai sabendo, não é? É uma maneira de dizer, até, digamos, moderada. É precisamente isso. É como é que eu concilio a consciência claríssima de que isto tem que ser resolvido, e resolvido num sentido mais avançado e mais progressista, mas eu não o posso fazer sozinho, e enquanto não tiver esse ganho de causa, eu tenho que viver em baixo com o que tenho. Essa é que eu acho que é a questão central. E desse ponto de vista, em minha opinião, isso apela sempre a um pouco mais de sacrifício internamente. E quando eu digo um pouco mais de sacrifício, estou a falar de mim, digamos. Isto sacrifício é classe média, basicamente. É classe média. Também há os ricos, que eu posso sacrificar muito. Mas temos poucos. E depois há os pobres. Enfim, os pobres que eu acho que, e muito bem, e esse é um grande tema aqui para esta questão, os pobres em Portugal foram poupados. Foram? Poupados. E muito bem, com uma exceção gravíssima, que é tudo o que vem do desemprego. Tudo o que vem do desemprego, aqui eu
digamos assim, e esse é o sacrifício maior, e em princípio são pobres. As pensões pobres não foram reduzidas. Foi o CSI, que foi feita para os pensionistas pobres. Complemento social para idosos. Esse é que foi muito. E o rendimento social de inserção. Mas o CSI... Eu não sei que chego para discutir. Agora, o desemprego, sim. O desemprego é um problema e, desse ponto de vista, por exemplo, eu sou completamente contra a redução das prestações de desemprego e do apoio ao desemprego. E, portanto, o esforço de racionalização na área do desemprego reduz, por exemplo, os períodos de atribuição da prestação e tal. Eu sou muito contra isso. Mesmo sabendo os perigos do ponto de vista, enfim, das disfuncionalidades que isso cria, eu sou muito contra isso, porque eu acho que esse é realmente o sacrifício maior. Porque, enfim, não quero falar aqui das pensões, não saberei que chegue. Eu acho que em matéria de rendimentos, as classes mais pobres, seja do ponto de vista do salário, seja do ponto de vista das pensões, seja até do ponto de vista dos preços dos bens essenciais, têm sido poupadas. E muito bem. Já temos aqui uma série, vamos já passar para o debate com o Europa, quem quiser fazer perguntas. De quem vê do setor privado e olha para o Estado, e já vimos aqui que há muitas coisas em que obviamente se confundem ou se entrecruzam, como o euro, por exemplo, que obviamente é um problema tanto para o setor privado como para o setor público, mas o setor que está um bocadinho mais de fora, eventualmente, do Estado. Esta discussão para quem enfim, tem que pagar salários, para quem tem que usar os instrumentos que o Estado põe ou não põe à disposição ou obstaculiza, o que é que os privados querem ver no Estado, basicamente? Eu, estando na Caixa Geral de Depósitos, não estou propriamente numa esfera que seja... Foi muito no privado. Mas tenho uma carreira de 20 anos no setor privado. Deixem-me retomar alguns dos pontos que aqui foram feitos, porque nós estamos a falar de que Estado queremos ter e, de repente, a discussão escapa-se-nos muito rapidamente para discutir temas como o euro ou como a segurança social, porque são os temas que deixam transparente uma discussão de fundo, que é uma discussão sobre a sustentabilidade das escolhas que nós temos feito em termos de Estado. O euro é um mecanismo que nos está a dificultar o resolver os desequilíbrios orçamentais, como sempre os resolvemos no passado, com a inflação, mas a inflação não é em si nada mais do que um mecanismo para resolver um problema. E nós estamos a falar de que Estado queremos porque estamos, acho eu, a questionar se queremos recorrente, consistente e sistematicamente ter os mesmos problemas. Portugal está neste momento numa situação financeira complicada, mas não é a primeira vez que o teve nas últimas décadas. Não é a segunda, não é sequer a terceira. Portanto, há aqui um tema de como se gera o Estado e as escolhas que são feitas, e eu temo que parte do problema seja exatamente do quão refém neste momento o Estado está de um sistema político que funciona à custa de um conjunto de promessas e de um conjunto de questões que são discutidas a um nível francamente ideológico, com muito pouca tradução prática naquilo que são depois as implicações reais. Porque estas coisas têm uma concretização real. O ter ou não dinheiro para pagar os compromissos futuros da Segurança Social terá uma concretização real, como já o tem hoje em dia. O ter ou não níveis de dívida que são eles próprios um empecilho à concretização do potencial de crescimento do nosso produto interno é uma questão concreta. Nós podemos articular o crescimento do PIB em despesa pública ou privada nas suas diferentes componentes. E não há necessariamente que ter uma discussão ideológica em relação a isso, mas há que ter presente que se esse crescimento é feito às custas de despesa que não está a ser feita de forma a potenciar a produtividade do capital, a produtividade do trabalho, portanto, se nós não estamos a conseguir aplicar os poucos recursos que temos de uma forma que gere riqueza, e riqueza não é a mesma coisa que despesa, e nós tratamos as contas nacionais de uma forma muito ligeira e convencemos-nos que estamos a produzir riqueza quando crescemos o PIB, quando podemos estar efetivamente a comprometer riqueza futura, como comprometemos nos anos.
em anos recentes, quando nós não temos um Estado que é capaz de certa forma, se distanciar deste estar refém de discussões políticas, de promessas contínuas que não estão a ser sustentadas na nossa capacidade efetiva de produzir riqueza, depois acabamos por reverter para uma discussão que é uma discussão de vamos ou não ter o euro e vamos questionar o euro, com todos os problemas que tem, como a União Monetária que neste momento tem falhas claras e, enfim, eu podia-me rever a não sei quantos comentadores norte-americanos que desde o início do euro dizem que o euro é uma experiência destinada a falhar, mas não foi o euro que criou os problemas de base que nós andamos há décadas a tentar resolver relativamente à forma como conduzimos o nosso Estado e como conduzimos as nossas questões em Portugal e os nossos equilíbrios em Portugal. Eu acho que discutir, a partir de certa altura, aquilo que o professor Daniel Bessa dizia, que era o requerer algum sacrifício adicional quando nos distanciávamos um pouco da discussão mais ideológica ou mais abstrata ao nível do euro ou ao nível daquilo que são efetivamente os direitos de saque futuro que o sistema de segurança social representam, e essa é uma discussão eminentemente ideológica. Mas quando nos distanciamos disso, eu não sei se isso nos traz para um campo de maiores sacrifícios ou para um campo de maior pragmatismo. Há uma discussão para ter acerca do Estado que queremos ter, que é uma discussão que tem aspectos de maior pragmatismo, tem aspectos de... uma ilustração, nós conseguimos aumentar o nível de eficiência na gestão da receita fiscal. É simplesmente pôr a máquina a funcionar melhor. E há um momento em que nós, quando discutimos o Estado que queremos ter, também temos que ser capazes de discutir a que ponto é que queremos discutir o fazer bem, o estar a funcionar. O estar a criar condições para que, efetivamente, se melhore os mecanismos e se melhore as condições que temos para conseguir recolher a receita fiscal que devemos, se faça agora o mesmo caminho do lado da despesa, porque há um caminho muito grande ainda para fazer do lado da despesa. Nós podemos discutir despesa, e muito daquilo que tivemos aqui a discutir ideologicamente foi despesa, mas também há uma discussão para ter acerca de quão rigorosos somos na execução dessa despesa. Acerca de quão eficientes somos na maneira como gerimos a máquina. Qualquer que seja o âmbito de atuação. Eu não quero discutir se as escolas são públicas ou privadas. Eu quero discutir que as escolas que estão debaixo da responsabilidade do nosso Estado são efetivamente escolas que são melhores práticas em termos de gestão. E isso é uma discussão que eu não quero ter vergonha de ter. É micro. É micro. É verdade. Mas se nós estivermos sempre a discutir ideologicamente, é fundamental, é muito importante. Há escolhas estratégicas para ter aí. Mas esquecemos do sacrifício que é escolher e discutir depois aquilo que é efetivamente a execução pura e dura. E o sermos capazes de exigir um nível de desempenho ao nosso Estado que não é ideológico, é muito pragmático. Se eu politizar toda a ação do Estado, se eu reduzir a níveis absolutamente mínimos o nível de profissionalização do Estado, se eu não perceber que nem todas as funções no Estado são funções de confiança política, se eu não respeitar a maneira como o Estado se posiciona e exerce as suas funções em termos dos modelos de governo que tem para gerir as suas diferentes funções, porque o Estado está em empresas, como a Caixa Geral está diretamente noutras ações, está nos institutos, está na Administração Central. Se o Estado não perceber dessa forma de relacionamento o que é político e o que é garantir que há níveis de responsabilização e níveis de execução que têm que ser exigidos e que não são nada que não seja o olhar para as coisas com a frieza, perceber que... são escolhas políticas? Não são escolhas políticas. A escolha política é até que nível é que o Estado é capaz de se retirar do gerir politicamente algo que devia ser gerido profissionalmente. Essa é a escolha política. Sim. E essa é a escolha que sucessivamente tem sido feita num sentido, que é vamos intervir diretamente, politicamente, numa máquina que a determinado momento precisa simplesmente ser bem gerida. E vamos usá-la de uma forma instrumentalizada. Posso dizer Há uma discussão para ter acerca dessa função do Estado. Eu também gostava de comentar esta última questão. Posso? Rapidamente. Muito na esteira do que está a dizer a doutora Maria João Carioca. E bater aqui numa coisa pesada. O documento do Dr. Paulo Portas, não é isso? Sobre a reforma do Estado. Reforma do Estado. Normalmente odiado, lá terá alguém que gosta. Não, e eu fui um dos que tentei não atacar muito. E há ali um ponto, por exemplo, que tem muito a ver com isto que a Maria João diz, a que eu até me tenho agarrado na preocupação de não atacar, que é, por exemplo, ele, em meia dúzia de páginas, apela a aspectos de reforma operacional sobre secretarias, gabinetes de planeamento, serviços próprios,
que evidentemente já não faz sentido, por exemplo, estarem repartidos por ministérios. A dependência do Estado dos escritórios de advogados, querem problema maior, é um grande problema. Apelaria aqui a ter uma capacidade própria, internalizada, que teve e deixou de ter, e é um grande problema. São pequenas coisas que estavam na proposta do Dr. Paulo Portas, tinham exclusivamente que ver com aspectos operacionais. Sim, não políticos. Não são políticos. Sim. Em que eu gostava de ver, porque eu acho que isso me animava. Ver, por exemplo, os partidos políticos portugueses todos a darem gás a uma intervenção dessas. Porque se não somos capazes de resolver coisas dessas, não somos capazes de resolver nenhuma. Pois não. A informática. Será que os partidos não se podem pôr de acordo sobre a Os informática? sítios podem não funcionar. As secretarias-gerais, as compras. É micro. Claro, mas pode-se fazer. Animava as pessoas. E anima-nos. Bom, mas se me permite, Ora bem. eu de facto acho que esta discussão que foi agora aqui suscitada, acho que é uma das questões centrais que devíamos debater aqui, que é a melhoria do funcionamento operacional do Estado. E o professor Daniel Bessa referiu aqui um aspecto, a doutora Maria João Carioca também, que é nós temos que pensar sobre a forma como vamos melhorar o funcionamento operacional do Estado. Mas não ouvi nenhum dos dois ilustres oradores dizer uma coisa que eu acho que é fundamental. Vamos avaliar as reformas que foram feitas nos últimos anos. O país, a nossa administração pública, teve das maiores transformações ao nível da OCDE nos últimos 15 anos. O Partido Socialista, quando esteve no governo, fez uma importante reforma na modernização administrativa, em áreas de funcionamento do Estado, ligado a regimes laborais também. Este governo fez também algumas reformas nesse domínio, alterou o regime laboral dos funcionários públicos. Em 2006 foi feito um importante programa que foi o PRACE. Em 2011, 2012 foi feito o PREMAC. Estes dois programas reduziram as estruturas do Estado à administração central em 50%. Em 50%. Foram introduzidos mecanismos de compras públicas que hoje comparam ao nível europeu muito bem, são aliás exemplo a seguir e nós somos visitados por muitas administrações públicas que querem ver o sucesso do nosso sistema de compras públicas. Nós introduzimos uma modernização extremamente significativa na administração fiscal, na parte da justiça, em alguns domínios, por exemplo, na parte dos registros e notariados, temos das áreas desmaterializamos completamente o funcionamento dessas áreas. Nós temos tido progressos muito significativos. Nós, em 2005, tínhamos cerca de 750 mil funcionários públicos. Os últimos dados apontavam para 560 mil. Nós temos feito um progresso assinalável em vários domínios. Mas o que é que se discute? A reforma da amanhã, a reforma depois da amanhã. Ou seja, andamos sempre a discutir a reforma que há de vir. Nunca perdemos um minuto para refletir sobre aquilo que fizemos. E o que fizemos foi muito significativo. E as pessoas, e muitas estão aqui nesta sala, que conhecem o funcionamento da administração pública, são testemunha disso. Normalmente, quem discute a reforma da administração pública são pessoas que não conhecem a administração pública. Esse é o problema. São pessoas que olham para a administração pública de fora para dentro e estão sempre insaciáveis na mudança. E a mudança está a acontecer. A mudança está a acontecer com um ritmo muito significativo, com resultados muito significativos. Nós temos feito melhorias, nós introduzimos as compras centralizadas na saúde, introduzimos as compras centralizadas em todos os ministérios com a unidade ministerial de compras, criamos já a Agência Nacional de Compras Públicas. Nós temos feito progressos assinaláveis em vários domínios. E eu sou testemunha disso, porque estive nas funções de secretário de Estado e permitiu-me contactar com a realidade da administração pública. Nós, por exemplo, temos dos melhores sistemas de avaliação de desempenho de organismos, de dirigentes, de funcionários. Temos, neste momento, um grande constrangimento, que é a capacidade, digamos que, de recompensar as pessoas porque estamos com um problema de despesa pública. Portanto, há aqui que olhar naturalmente para aquilo que vai ser feito, o que tem que ser feito no futuro, porque a reforma é um processo contínuo, um processo que nunca acaba, mas não desvalorizar aquilo que já foi feito e, sobretudo, avaliar o que foi feito. E, portanto, pegando no exemplo que o professor Daniel Bessa citou, da criação de secretarias-gerais, de inspeções gerais. Por exemplo, nós, há alguns anos atrás, tínhamos uma inspeção geral por cada ministério. Neste momento temos cinco
enfim, não estou seguro que seja 5 ou 6 inspeções gerais apenas. Tem havido um processo de fusão de secretarias gerais. Temos vindo a criar, digamos, otimização ao nível do funcionamento dos ministérios em vários domínios. E estão aqui pessoas que conhecem isso, a significativa redução, otimização, centralização de organismos. Tem-se feito muita coisa e isso tem permitido reduzir a despesa, tem permitido melhorar o Estado. Eu acho que nós temos que nos centrar, sobretudo, nas questões de fundo neste momento, porque já não há muito espaço, há sempre espaço, mas serão sempre melhorias incrementais aquelas que se vão conseguir no futuro. O que nós temos que olhar é verdadeiramente para a reforma dos regimes. Aquilo que deve ser considerado como os regimes de previdência, os regimes de funcionamento dos quadros normativos e administrativos da administração pública e também os regimes laborais. Por exemplo, recuando àquilo que este Governo fez no início, que é discutível, este Governo tentou alterar 2 traves mestras daquilo que são os regimes jurídicos do funcionamento do Estado. A primeira trave mestra tinha a ver com os vínculos laborais da administração pública. Era uma reforma com grande significado. Discutível do ponto de vista ideológico, sem qualquer dúvida, mas era uma reforma importante. Ou seja, os funcionários públicos admitidos até 2009 têm uma garantia de vínculo ad eterno. E a outra questão era a alteração das pensões em pagamento. Eram 2 reformas de fundo atuando sobre os regimes. Não foram passíveis de serem feitas. Claro, a alternativa foi aumentar impostos. Eu depois não concordo totalmente com algumas observações que foram feitas aqui pelo Dr. João Galamba, mas deixaria para uma segunda oportunidade. Posso só, muito rápido também? Pode, eu não sei ainda quem é que temos para fazer perguntas. Demora um minuto. É só para mostrar como muitas vezes as questões ideológicas e operacionais que estudam. Eu vou dar um exemplo. Toda a gente aqui já ouviu, algumas presentes até se calhar acreditarão nessa ideia, que o privado faz melhor que o público. E na área social, nós temos hoje um discurso de devolução às misericórdias e ao terceiro setor. Espera aí no microfone. A devolução às misericórdias ao terceiro setor, sempre sob o lema ideológico de o setor cooperativo, o setor privado faz melhor que o Estado. Isto teve consequências operacionais muito negativas, teve consequências políticas, teve consequências ao nível do combate à pobreza, teve consequências orçamentais, por opção ideológica. Eu vou dar um exemplo. O RSI. Portanto, o rendimento social de inserção é, do ponto de vista das instituições internacionais, uma das prestações mais eficazes no combate à pobreza. E é uma prestação não contributiva, portanto sujeita à condição de recursos, fortemente monitorizada e avaliada pelo Estado. São condições quase draconianas, a meu ver, até se tem ido longe demais nessa dimensão, se quisermos, de controle e de supervisão e monitorização permanente nas prestações não contributivas. E o que é que o Governo faz, este Governo? Privilegia cantinas sociais. Eu vou-vos dar aqui só um número para terem ideia da consequência que esta opção ideológica tem do ponto de vista operacional. O rendimento social de inserção pago pela Segurança Social a uma família de 2 adultos e 2 crianças, 374,10 €. Portanto, 12,47 € por dia, 34,10 € por mês. As cantinas sociais, que a meu ver são uma forma degradante e um recuo, um retrocesso no combate à pobreza, porque as prestações sociais instituem direitos sociais. Qualquer um de nós, qualquer cidadão tem direito, se necessitar e se preencher os requisitos, de aceder àquela prestação. A cantina social, para as mesmas pessoas, custa 600 € por mês. Ou seja, nós passamos de um direito social e de cidadania para algo mais caritativo, por opção ideológica, sob a ideia de os privados fazem melhor, e nós gastamos mais, e outra questão, sem controle, porque nós não temos os mecanismos de controle e monitorização que temos dentro do Estado nas transferências para o terceiro setor. Ora, aqui está um exemplo de como opções profundamente políticas, profundamente ideológicas, têm consequências no funcionamento do Estado, na monitorização e fiscalização de dinheiros públicos e na eficácia das políticas públicas. Eu só queria dar este exemplo do RSI porque me parece que é paradigmático de como questões ideológicas, operacionais e orçamentais estão todas interligadas. Muito obrigado. Então passamos aqui o professor Albino Almeida, aqui à frente. Aqui na primeira fila. Albino Almeida, Presidente da Assembleia Municipal de Gaia.
e que está aqui com a vertente da educação, que acho essencial no quadro das funções de soberania do Estado. Um Estado soberano é aquele que garante que o seu povo tem uma grande ou a melhor qualificação possível. Eu acho verdadeiramente extraordinário que sempre se olhe para a zona onde nós não temos muito a fazer. Começou de resto nos anos 60, com a guerra colonial e com a imigração, começámos a perder demografia. Tomamos todas as medidas que já aqui se falou, mas esta vertente não é completamente elucidada. E temos hoje um conjunto de portugueses que está, de facto, desqualificada, nem sequer reconvertida para o mundo do trabalho. E não são só os jovens na formação inicial. Falta-nos, neste momento, ter um sistema organizado de pós-qualificações secundárias para o mundo do trabalho. Literalmente, na sequência daquilo que defendo, por exemplo, há muitos anos Valadares Tavares do INA, nós não temos formações qualificantes pós-secundárias, ou vão para a universidade, ou vão, sabe-se lá Deus para que lado, e, portanto, não existe essa ligação à empregabilidade. Em segundo lugar, continuamos a ter uma aceleração de uma ineficiência do Estado, que tem que ver com a educação de um lado e a formação profissional do outro, o que traz também grandes entropias ao sistema. E, portanto, aquilo que me pergunto é, tendo nós tanta gente de 40 e poucos anos desempregada, nova para se reformar, mas já muito velha para voltar a trabalhar, estamos em questão de soberania a menosprezar um povo que merecia essa oportunidade. E se é verdade que as novas oportunidades tinham que ser reformadas, coisa diferente foi o que foi feito. Foram destruídas, no seu lugar foi feita coisa nenhuma. Temos hoje déficits de qualificação de uma população ativa que espera 20 anos, enquanto vai recebendo as notícias que o Dr. Daniel Bessa tão realisticamente lhes dá. Muito obrigado. Pois, talvez aqui para responder só o professor Daniel Bessa, não sei, sobre qualificações, não sei, mas... Eu acho que há, enfim, a informação que eu conheço mostra que hoje Portugal, do ponto de vista das qualificações, é uma sociedade dualista, em que no segmento mais jovem tem havido uma convergência muito grande relativamente, enfim, aos padrões de referência. Depois, a questão diferente é saber se o sistema produtivo os consegue apropriar ou valorizar, como queira, e não tem conseguido. E há uma questão, que eu julgo que é aquela a que o Sr. Presidente se refere, há uma questão que podíamos, tecnocraticamente, dizer como de estoque. Portanto, há um estoque populacional que realmente não foi bem tratado. Sobre 45 anos. Talvez até abaixo disso também. Não foi bem tratado e, portanto, eu não posso estar mais de acordo em trabalho que eu chamaria mais de formação profissional do que de educação. Se calhar é uma questão semântica. Mas não posso estar mais de acordo em fazermos o que pudermos fazer nessa matéria. Porque a empregabilidade depende seguramente disso, em alguma parte. E é, obviamente, uma função do Estado. Sim, vamos lá ver. Eu acho que é inequivocamente uma função do Estado. E não é uma função em que o Estado gaste muito dinheiro. Eu não me parece que o Estado gaste muito dinheiro. É sempre um investimento. Por exemplo, uma função que o Estado tem vindo a exercer e que tem sido um bocadinho escamoteada, e eu acho que é uma questão importante. Outro dia o senhor do FMI, que passou aqui por Lisboa da última vez, disse uma coisa que é uma evidência para qualquer cidadão pensante. Como é que em Portugal se cria emprego numa economia que não cresce? É uma evidência. Que o desemprego diminua porque as pessoas vão embora ou morrem, outra coisa qualquer, a gente percebe. Não é preciso a economia crescer para o desemprego diminuir. Agora, que se cria emprego numa economia que não cresce é que é uma coisa fantástica. Até ao dia em que eu descobri, há uns tempos atrás, que 2/3, um pouco mais, do emprego que está a ser criado em Portugal é pago pelo Instituto de Emprego. Através de estágios e através de ajudas à contratação dos empregados. Eu acho que não é brilhante. Um pouco liberal aí, não? Como diz? Um governo pouco liberal, um Estado nada liberal aí. Mas o Estado português não é liberal, não é? Pois. Isso é uma questão... Não sei, é uma questão. É um tema de conversa. Liberal, veja. Sim. Muito bem. Portanto, eu acho que isso é muito bem feito. Eu não fico muito contente porque isso não me promete nada sobre o futuro. Eu gostava que os meus empresários empregassem as pessoas pagando-lhes. Ter lá as pessoas que o Estado lhes paga não é brilhante. E não promete grande coisa. Não me tranquiliza muito. É melhor que nada. É melhor que nada, cumpre uma função e não é assim tão caro como isso. Claro. E, portanto, eu revejo-me na utilização desse dinheiro. Não faça uma festa por causa disso. Não sei se me faço entender. Sim, claro. Lá terá que ser, e podia ser pior. Fazer uma festa e dizer, o desemprego está a cair. Isso eu não faço.
Tu não pode dizer que estamos a libertar o setor privado e as suas Não, energias não, isso não tem caídas. nada a ver com o setor. Não, ó João Galamba, não me puxe por mim. Porque eu, repare, Pode acabar mal. podia ser meu filho e eu estou de acordo com quase tudo o que diz. Há aí uma componente de juventude que lhe vai passar. Portanto, é barato. Está bem, mas então falo com o governo. Está bem. Pronto. Portanto, isto para dizer que eu acho que é bem feito, é barato, deve continuar. Sinto-me feliz por ver o meu dinheiro gasto nisso. Acho que era bom, lá está, que houvesse, e dizem-me que há, mas eu não tenho grande controle sobre isso. Política Europeia aposta nisso. Porque, por exemplo, há quem diga que a União Europeia deve pagar o desemprego acima da média comunitária. E eu acho isso perfeito. Mas não sei se o dinheiro já está a entrar. Está? Ainda bem. Pronto. Portanto, eu revejo-me completamente nisso. O que não faço é uma festa a dizer que o desemprego está a cair e que vamos a caminho. Mas isso Porque não vamos nada. Não é isso? Não vamos nada. Enquanto for assim, não vamos a lado nenhum. Pois. Mais perguntas? Temos aqui. Isto nem é formação, é dinheiro no emprego. Diretamente. Mas eu acho que as pessoas perceberam. Bom dia, o meu nome é José António Barbosa e eu gostava de, à pergunta que Estado queremos, eu digo muito claramente, não queremos mais endividamento do Estado, porque todos sabemos, em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Obviamente, com as finanças desequilibradas, não podemos ter políticas de coesão, de educação, sociais, porque faltando essa base económica e financeira, todo o resto vem por acréscimo. E a minha intervenção eu queria dirigir para o Sr. Deputado do Partido Socialista, que nos venha aqui referir que é contra o corte das pensões, que defende o desmantelamento do euro. Eu queria lhe perguntar se aquilo que nos está aqui a propor é aquilo que nós tivemos do tempo do José Sócrates, que é a dívida não se paga, a dívida gere-se. Eu acho que nós estamos aqui numa casa de empresários e nós gostamos de pagar as contas e queremos que o Estado pague as contas. Era apenas esta intervenção que eu queria fazer. Muito obrigado. Bem, uma pergunta, mas se calhar é razoável. Primeiro, a história que a dívida não se paga, a dívida gere-se é uma realidade. As dívidas públicas, a seguir à Segunda Guerra Mundial, as dívidas públicas de grande parte dos países dispararam. E essas dívidas não foram pagas, foram geridas e caíram com inflação, com crescimento do PIB. E uma das metáforas que é muitas vezes usada e que induz necessariamente em erro é a ideia da metáfora familiar. É uma metáfora muito eficaz, porque é intuitiva, as pessoas conduzem essa metáfora à sua experiência pessoal e, portanto, quando se fala em gerir orçamentos como na família, só vivo... Tem um botão. Só vivo com o que tenho, quando gasto mais do que tenho que poupar. Isso é tudo verdade em unidades individuais, em empresas, em famílias, em pessoas, em Estados e em macroeconomia não é. Porque a poupança não é o motor da economia. Uma família, se eu ganho 1.000 e tenho despesas de 1.100, eu posso cortar as minhas despesas de 1.100 para 1.000 e assumir que tudo o resto fica constante. Ora bem, do ponto de vista macroeconómico isto não é verdade, porque quando eu corto na despesa, o rendimento não fica constante e, portanto, eu não posso dizer que ganhava 1.000, gastava 1.100, agora poupo 100 e, portanto, gasto o que ganho. Não. Porque quando eu corto no que gasto, do ponto de vista macroeconómico, o rendimento não fica constante. E, portanto, falar de macroeconomia, falar da economia de um país e da economia nacional, não é a mesma coisa que falar de uma economia doméstica e da gestão de um orçamento familiar ou de um orçamento de uma empresa. E, aliás, é por isso que a macroeconomia foi inventada na Grande Depressão, porque se percebeu que essa lógica familiar e doméstica de tratar a economia de um país, por muito intuitiva que fosse,
gerava resultados paradoxais e destrutivos se fosse levado à prática. Isto é o primeiro ponto. O endividamento é um problema, mas nós não podemos pensar que da enunciação desse problema resulta automaticamente a sua solução. Ou seja, eu posso dizer que a dívida é um problema, mas daí não decorre que a solução seja vamos cortar a dívida. Cortar a dívida tentando reduzir despesa, quer dizer, ou aumentando impostos. Eu não preciso estar aqui muito a tentar argumentar porque assim é. A realidade mostra que assim é. Quando se instituiu na Europa em 2010, José Sócrates em 2010 disse o mundo mudou. Foi ridicularizado por toda a gente, mas é um facto. Em 2010 a Europa mudou de uma estratégia, se quisermos, de keynesiana de combate à crise, para a tal estratégia que parece preferir aqui, que é a ideia de que os Estados são como famílias e, portanto, como temos dívida e despesa muito elevada, vamos todos poupar muito para reduzir a dívida e para reduzir a despesa. Qual é o resultado dessa experiência hoje? A dívida é muito maior em todos os países, a economia está de pantanas e nós temos uma crise existencial no meio da União Europeia. Portanto, eu teria alguma prudência quando faço a fazer esse tipo de juízos. Não podemos, nós temos que tirar consequências do que aconteceu nos últimos 3 anos. É que toda a gente parece só tirar consequências de uma versão algo mitificada do que aconteceu, não nos últimos 3 anos, mas entre 2006 e 2011. Eu pedia também às pessoas que retirassem algumas conclusões da experiência empírica dos últimos 3 anos. A dívida é mais sustentável? Não é. A despesa pública em percentagem do PIB baixou? Muito pouco. O déficit baixou? Não baixou assim tanto. Não baixou assim tanto, porque depois de tudo nós fizemos medidas de austeridade brutais do lado da despesa e do lado da receita. Nós começámos o ano em que nós mais reduzimos o déficit, estrutural e nominalmente, retiradas todas as despesas e receitas extraordinárias, portanto o déficit real, foi 2011. O ano onde mais reduzimos estruturalmente o déficit, onde o déficit mais caiu em percentagem do PIB, foi o ano do último governo que para muitos faliu o país e é um governo alucinado e depois teve que vir este governo. Só meio ano também. Não, está bem, mas não houve todas as alterações orçamentais introduzidas por este governo. Foi o aumento do IVA, o aumento do IVA nos combustíveis, na energia, e foi o tirar metade do subsídio de férias e Natal. O orçamento, essencialmente, foi o orçamento do Partido Socialista. Foi o orçamento do Partido Socialista. E nós temos que olhar sem papões, não é? Quer dizer, agora eu qualquer dia também digo à minha filha, cuidado, se não te portas mais, vem o Sócrates, porque resulta, as pessoas deixam de pensar. Eu só peço, analisem de forma pragmática, séria, o que se passou, os dados, o que se passou nos últimos tempos e tentem retirar algum ensinamento do que se passou nos últimos 3 anos. Já agora que se queria só deixar uma nota muito rápida, porque a senhora Secretária de Estado, quando eu disse que os pensionistas pobres tinham sido afetados por este governo, é mais um exemplo de uma má escolha de políticas públicas à semelhança desta opção sacrificar o RSI e apostar nas cantinas sociais, que é sacrificar o CSI e apostar nas pensões mínimas. Há muita gente que recebe pensões mínimas que não é pobre. As pensões mínimas não têm condição de recursos. E a política de pensões mínimas, eu defendo que as pensões mínimas devem ser atualizadas, mas temos de ter presente que as pensões mínimas não é uma política de combate à pobreza. Não só porque a pensão mínima está muito abaixo do limiar de pobreza, mas também porque uma parte significativa de quem recebe pensões mínimas não é pobre. Ou tem outros rendimentos, perdiais, etc. Ou tem outras pensões de outros países. E por essa razão é que o Partido Socialista criou o CSI. O Complemento Solidário para Idosos é uma prestação que visava responder à seguinte pergunta. Como é que nós cuidamos da pobreza dos reformados sem ter que aumentar pensões a 1 milhão e tal de pessoas, porque aí aumentaremos €1, que é o que este governo está a fazer todos os anos, e não reduziremos a pobreza. Criou-se outra prestação chamada Complemento Solidário para Idosos, com condição de recursos, que vai para os reformados, que verdadeiramente está demonstrado que precisam daquele rendimento e que são pobres, e que consequência é que teve a introdução desta prestação social? A pobreza dos idosos. Teve a maior queda da União Europeia ou da OCDE, agora não sei. O que é que aconteceu quando este governo dificultou o acesso ao CSI, cortou no SSI, acho que houve 50 e tal mil idosos que perderam acesso ao CSI e apostou nas pensões mínimas. Todos os dias vemos membros do governo a vangloriar-se do Partido Socialista congelou, nós descongelamos. A pobreza dos idosos, ancorada em rendimentos de 2009, teve um aumento muito significativo. Mais uma vez, peço às pessoas que retirem conclusões dos resultados empíricos das políticas públicas. Quer no CSI, quer no RSI, quer de mudanças estratégicas, ideológicas, de áreas onde nós vamos apostar, temos aqui
empiricamente muito sólido o resultado desta opção. Não sei se o Dr. Helder Rosalino... Vamos lá ver, relativamente... eu não preciso, porque acho que não funciona. Obrigado. Enfim, eu só queria fazer aqui um comentário relativamente ao complemento solidário para idosos. Este Governo manteve o complemento solidário para idosos, aumentou a exigência no seu acesso, agregando, digamos, que os rendimentos da família. Ou seja, a ideia de que, em primeira instância, quem deve apoiar os idosos que possam estar num limiar de pobreza é a sua família mais direta e entrou em consideração com rendimentos de agregados familiares no sentido mais amplo. Bom, mas manteve o CSI, portanto, o CSI manteve-se e hoje alterou as condições de acesso, mas manteve esta prestação, que é uma prestação importante, procurando fazer com que ela fosse atribuída a quem dela realmente precisa, considerando, por exemplo, condicionando o acesso à existência de património de valores em contas bancárias. Eu acho que esse caminho foi um caminho de continuidade e de aperfeiçoamento e, portanto, não me parece que essa seja a questão essencial. Bom, mas, enfim, era só este comentário. Mais perguntas? Está ligado. Manuela Nisa Ribeiro, tão somente aqui como auditora do curso de Defesa Nacional de 2003. Em primeiro lugar, vou dar os parabéns à sua doutora Maria João pela forma pragmática como colocou as questões. Efetivamente, creio que há que definir em linhas de interesse nacional que estejam acima das questões partidárias. Mas aquilo que eu gostaria de ver respondido aqui falou-se do sistema de pensões. Efetivamente, o peso do sistema de pensões é enorme, mas esse sistema foi, digamos que, alimentado pelas contribuições dos funcionários, das pessoas que pagaram para esse sistema. Efetivamente, quando se aumenta o tempo da idade para a reforma, obviamente que se alarga o leque das pessoas em tempos de contribuição, mas ao mesmo tempo há uma coisa muito simples que é o aumento da esperança de vida. Que políticas temos tido nós, de Estado, de apoio ao aumento da demografia, ao aumento da natalidade? Que políticas de Estado estão a ser feitas de integração de jovens no mercado de trabalho? Como é que pode haver um Estado que, sem população jovem? Sim, porque estamos a dizer aos nossos jovens altamente qualificados que imigrem. E é isso que eles estão a fazer. O Lula dizia há pouco tempo, disseram-me há bocado, e eu registrei esta frase, numa conversa, se não me engano, com o juiz Garzón, que não há democracia com fome. Não há Estado com fome. Muito obrigada. Mais perguntas para a doutora Lípio Dias, a doutora Maria Azevedo e que é esta senhora, que é para depois acabar. Ora, eu não sei se tenho que levantar. Tenho que levantar? Se quiser. Tá não, bem. não tenho, mas se quiser. Bom dia a todos e também dou os parabéns por esta iniciativa. Eu estou aqui na qualidade de Presidente da Associação Nacional de Professores, Paula Carqueja. Contrariamente àquilo que os senhores há bocadinho disseram em relação ao filme que apresentaram, eu considero que o filme é provocatório, mas traduz a opinião pública. Eu faço parte do público que diariamente com quem me cruzo nas ruas. Em relação ao Estado que queremos, gostaria de dizer que gostava que o Estado, um Estado que legislasse menos, nomeadamente em relação à educação. Lamento que não esteja aqui alguém, também é da Defesa Nacional, alguém com alguma responsabilidade da educação. Um Estado que legisle menos, mas, por outro lado, que seja também mais atuante. Também digo, como disse, que eu também faço minhas as palavras, ou apego nas palavras da doutora Maria João, que autonomize mais as instituições com responsabilidade e que haja a tal prestação de contas. Em relação às escolas, aproveito também as palavras das reformas do Sr. Professor Daniel Bessa, também houve reformas, e a reforma que foi muito importante foi a reforma de Veiga Simão em relação à massificação da educação, que muito bem e que nos trouxe a grande educação a Portugal. A pergunta? A pergunta que é esta.
Nós desinvestimos muito na educação. Como é que é possível, e aqui pedi ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Rosalino, que me explicassem ou tentasse explicar isto. Como é que é possível num país em que não há dinheiro, e se nós sabemos que não há dinheiro, ainda que temos uma escola pública com alto sucesso educativo e com bons professores, com boas instalações, com uma boa rede de transportes e com tantas salas ainda vazias, nós ainda temos a capacidade de financiar e financiar colégios privados, contratos de associação, isto não seja explicado. Tal como nas universidades e o ensino superior. Não é secretário de Estado. Ai, desculpe, então, eu peço imensa desculpa por esta falha e por isto tudo. Foi aliviada, peço imensa desculpa então. Mas não faz mal. Compreendo também alguma falha que haja. Gostaria também que me fosse explicado isso, porque eu, por mais que leia, por mais que faça isso, eu não consigo muito bem entender. Porque nós temos o nosso sistema de ensino superior, que também funciona muito bem, e não temos lá os nossos contratos de associação, nem temos isso. Temos, sim, senhor, as bolsas, as propinas, mas em termos de particular ou privado, isso não acontece. Obrigada. E peço desculpa mais uma vez. Muito obrigado. Doutora Amândida Azevedo e depois doutora Lípia Dias atrás. Amândida Azevedo. Só pedi para falar porque saio daqui com uma preocupação acrescida quando vejo que o representante do Partido Socialista parece não ter aprendido a lição. Isto é, a questão do Estado é muito complexa, mas penso que há um ponto fundamental. Há limites nos recursos que o Estado pode obter dos seus cidadãos e há limites na despesa ditados pela necessidade de assegurar sempre ao Estado a sua independência e a sua autonomia, para que não tenha que recorrer à ajuda da Troika ou de outros esquemas semelhantes. E isso implica necessariamente que esse princípio tem que estar em primeiro lugar. E o Estado não pode fazer despesas, mesmo que elas sejam justificadas por razões macroeconómicas, que ponham em causa estes limites do Estado nas despesas que deve fazer. Todos os outros problemas são são discutíveis. Aliás, é sabido que o papel do Estado é considerado de uma forma diferente consoante as diversas forças políticas. Eu, pessoalmente, já agora adiante a minha opinião, considero que o Estado deve agir de forma a que todos os cidadãos possam satisfazer, no mínimo, as suas necessidades essenciais. Como é que isso se faz? Faz-se assumindo o Estado diretamente a responsabilidade de resolver esses problemas, ou faz-se dando o Estado, criando o Estado as condições mais favoráveis para que os cidadãos, mantendo a consciência de que são os primeiros responsáveis pela sua subsistência, consigam resolver esses problemas? Quando o Estado pretende fazer tudo e dar a ideia aos cidadãos que não têm que se preocupar, mata a iniciativa e a criatividade dos cidadãos. É nesta linha que eu penso que Portugal pode ser um país independente, capaz de resolver os seus próprios problemas, sem necessidade de ter que recorrer a ajudas. E, neste momento, quer dizer, quando se ultrapassa a capacidade do Estado para assumir a resolução de problemas, e é isso que gera as despesas que o Estado tem que pagar, caímos em situações muito complicadas. E a minha convicção é de que um país será tanto mais forte e tanto mais independente quanto mais tiver cidadãos responsáveis pela sua própria subsistência. Porque eu vejo muito as pessoas chorarem quando há alguém que tem dificuldades. As culpas são de toda a gente. Eu nunca ouvi dizer isto e atrevo-me a dizê-lo hoje. Algum dia alguém perguntou às pessoas que têm necessidades se estão a fazer e se estão dispostos a fazer tudo o que está ao seu alcance para não cair nessa situação? Eu acredito que o valor e a força do país está na capacidade dos cidadãos, que não deve ser dispensada nem diminuída, deve ser promovida. Muito obrigado. Muito obrigado.
PSD quer saber qual é a posição do PS sobre a dívida, Dr. João Galamba. Não se sabe. Dr. Alípio Dias, atrás. Silvio Bandi. Muito bom dia. Cumprimento realmente as pessoas que estão presentes a orientar o debate. E quero agradecer realmente ao Sr. Ministro da Defesa o convite que me fez para estar aqui hoje. E devo dizer que estive de Lisboa às 7h30 da manhã e não estive aqui à hora porque houve um acidente, alguns na Ponta Rábida. Mas, antes realmente de atacar o problema e de colocar uma questão à mesa, eu gostaria realmente de recuar no tempo. Os cenas têm alguma vantagem, têm desvantagens, mas têm vantagem. Eu recordo-me quando, em 1994, se discutiu o Pacto de Estabilidade, houve uma grande confusão em Dublin, porque aquilo nunca mais chegava a um acordo. E só chegaram a um acordo quando realmente os franceses conseguiram meter Pacto de Estabilidade e Crescimento. Isto é, uma espécie de compromisso entre o Yavol e o espírito de finesse dos franceses. Houve ali um entente cordial. Depois lembro-me do Jacques Delors dizer, quando se falou na União Económica e Monetária, União Económica e Monetária, sublinham, significa que é como um cidadão, para andar bem, tem que andar com as duas pernas. Nós temos que andar com as duas pernas, a perna esquerda e a perna direita. A saber, União Económica e União Monetária. E nós o que é que temos feito? O que é que temos feito há uns anos? Esta parte é que a política económica, como os ilustres membros daqui sabem, tem grandes cinco capítulos. Política monetária, cambial, fiscal, orçamental, rendimentos e preços. E nós temos pedido tudo à política monetária. Deixámos-nos levar pela política monetária. E esquecemos-nos que a senhora Merkel, quando o chanceler Adenauer e o Ludwig Erhard escreveu o livro Bem-Estar para Todos, a senhora Merkel estava a estudar química e eventualmente a ler Karl Marx, o que não era mau. A mim o que me preocupa é que ela devia estar a ler também o Stalin e outras coisas. Porque se estivesse a ler o Karl Marx estava bem, porque eu sou social-democrata e o Karl Marx, a social-democracia em conta também, tem uma componente do Karl Marx. Estão a ver? Portanto, são estes aspectos, à laia de introdução, que eu gostaria realmente de fazer. E saio daqui muito preocupado, porque tenho ouvido falar em muita coisa, e realmente o convite que me foi feito foi para participar numa sessão sobre a estruturação do Estado. Ora, muito bem, meus senhores, vamos ser francos, pá. Eu não ouvi falar aqui em crescimento. Roubar mais, confiscar mais, como o Dr. Helder Rosalino já disse, é difícil. De resto, a alteração do sistema das contas nacionais, que eu lerei a seguir, realmente veio tirar aquela passagem dos fundos para o Estado, que entraram como receita, já não é. Já são operações financeiras. E as pensões que pagam daí também já não é despesa do Estado. Portanto, não venham invocar perante o Tribunal Constitucional aqueles argumentos pobrezinhos, coitadinhos, pois isto é inconstitucional e tal, mas, coitaditos, estamos num estado de necessidade. Não, deixemos-nos disso. Vamos atacar o problema. E o problema é o crescimento. Temos que falar aqui de crescimento. Ninguém falou aqui de crescimento. E ninguém falou. Eu, aliás, cheguei tarde, peço desculpa. Se alguém falou, eu não ouvi. Mas eu gostava só de recordar o boletim do Banco de Portugal do outono, segunda-feira, publicado nos finais de outubro. Duas coisas muito interessantes que eu colocaria aqui, enfim, aos presentes. É muito rápida a pergunta que faço. Nós temos aqui a procura interna representa 99%. Os ponderadores do PIB, procura interna, 99%. A saber, consumo privado, 64,7%, consumo público, 19,0%, investimento, 15,1%, e depois temos a parte de exportações e a parte de importações, 39,3%, 38,3%, é a mesma coisa. Portanto, não é por aqui que vamos. Como é que nós vamos crescer? Este é o problema do crescimento. Meus caros senhores, não é com o índice de preços 0,4 que se cresce. O professor Raimon Barra, que eu tive o privilégio de ser aluno, disse esta coisa muito simples. Quando descobriu que eu era do Porto, olha, meu caro amigo, isto só se cresce com 2 cálices de vinho do Porto, isto é, com uma inflação crepitante, isto é, com 3,5%.
Nós não vamos lá com esta miséria de 0,3, 0,4. E chama a atenção dos grandes professores, dos grandes mestres, dos grandes políticos. O sistema europeu dos bancos centrais diz o pilar 1, que é a política económica, o peso todo e tal, é que tendencialmente a inflação deve andar à volta de 2, mas a médio prazo. Ora, se nós estamos a 0,4, é urgente que passemos a 3 ou 3,5. E isso significa que tem que se pagar. Quais são as componentes onde nós podemos fazer crescer o país? Meus caros senhores, é com o consumo privado. E deixemos de fantasias do confisco. O Dr. Helder Rosalino sabe do que eu estou a fazer. Tiram-me 91,5% todos os meses. 91? 91,5%. Isto é alguma coisa, pá. Isso parece-me inconstitucional. É claramente inconstitucional. E o Tribunal Constitucional tem essa consciência. Só quanto dito, vem aquele argumento do Governo, do estado de necessidade e tal. Mentira, pá. Isto não é verdade, pá. Vamos olhar para as coisas a sério. Vamos pensar a sério. Como é que vamos encarar a economia portuguesa? Pois, a questão do crescimento... Este é que é o problema. É o crescimento. E para crescer... Eu leio muito bem o Daniel Bessa falar em investimento. E eu pergunto, mas quem investe em Portugal, meus senhores? São os empresários que têm as exportações, mas não crescem mais, que têm 9,3, já esgotaram. São os empresários que têm 100% de máquinas instaladas. Eu estou mesmo a acabar, doutor, estou mesmo a acabar. É que vale a pena. Este é que é o tema. Porque nós perdemos aqui um bocado do nosso tema esta manhã. Andámos todos aqui à volta. Não, vamos atacar o problema. O problema é o crescimento do país. O problema é que vamos ter que ter inflação, pá. O problema é que os países têm que se unir e dizer à senhora Merkel para ler o bem-estar para todos do Ludwig Gerard. Acabemos com isto, meus senhores. E deixemos de roubar, de confiscar. Eu posso dizer ao Dr. Rosalino que na quinta-feira um membro do governo, que eu não vou dizer o nome, estava a ser no hotel, cumprimentei, disse, pá, está bom e tal. É pá, que chatice. Você faz parte daqueles gajos que são confiscados. Não fui eu que falei. Foi o Sr. Ministro que falou. São conversas confiscados. Privadas. São conversas privadas. Não foi privado, não. Eu não vou dizer os nomes. Mas só vou dizer que é 91,5%. Isto não é possível, meus senhores. Pois, isso não é Acabemos com isso. Não é possível crescer. A pergunta que eu ponho aqui é o seguinte. Como é que vamos crescer? Discuta-se o crescimento. Já. E depois o resto é conversa. E diga uma coisa, e quanto aos seguros privados, aos seguros privados, por que não empurrar as pessoas para os seguros privados? Porque aí a capitalização é feita, não há distúrbios do dinheiro. E aconselhava os senhores a lerem, para eu acabar, a página 40, 41 e 42 do Boletim Económico do Banco de Portugal, que saiu agora em outubro deste ano. Logo ficaram a perceber, a Rosalino sabe do que eu estou a falar, que o sistema de contas nacionais deu uma volta, deu um checkmate a estas trapalhadas que têm andado a ser feitas em Portugal. Muito obrigado. E a pergunta é o crescimento. Não apanha o comboio, senão o Dr. João Galamba não apanha o comboio e o Dr. Helder Rosalino já não confisca nada a ninguém. Assim, ultimamente, uma resposta necessariamente rápida a estas perguntas, que foram mais comentários. Vou tentar responder por ordem de forma muito rápida. As questões da natalidade obviamente não há aqui balas de prata e a natalidade e a demografia é um desafio de quase todas as economias ocidentais e não só, olhemos para o Japão. Agora, há coisas que eu sei que ajudam a natalidade e a demografia e outras que não. Por exemplo, a escola a tempo inteiro ajuda a natalidade e a demografia, porque quem tem dinheiro para pagar uma empregada não se importa se a escola acaba às 3 ou às 4 ou às 5, mas a grande maioria das famílias portuguesas, obviamente, que é importante que os filhos possam ficar na escola até mais tarde. Portanto, essa, por exemplo, a escola a tempo inteiro foi uma medida importante. O investimento em creches, o investimento em direitos laborais, ou seja, garantir que as pessoas podem prever a sua vida e ter alguma proteção face ao seu empregador, isso é importante. Portanto, tudo o que contraria isto, para mim, é prejudicial à natalidade.
aumentar a precariedade laboral é prejudicial à natalidade, aumentar o horário de trabalho é prejudicial à natalidade, eliminar feriados é prejudicial à natalidade, cortar salários portanto, penso que isto resume a minha posição sobre estas matérias, sabendo obviamente que não há aqui nenhuma bala de prata que resolva o problema que é mais profundo e que é comum a muitos países. Agora, há coisas melhores e coisas piores a fazer. Escolas e contratos de associação. Cá está um exemplo também onde aquela ideia do privado é melhor que o público e temos é que dinamizar o privado e o Estado torna-se apenas é prejudicial. Nós estamos aqui a canalizar recursos para escolas privadas, onde muitas vezes há oferta pública. Mas há uma coisa mais geral, se quisermos, em todo o Estado Social e todo este discurso do abrir o Estado Social a privados, que é profundamente contraditório com o discurso económico dos bens transacionáveis. Que sentido é que faz? Nós abrimos o Estado Social a privados, bens não transacionáveis, a capital privado, que todos os dias dizemos que tem é que sair dos não transacionáveis e para os transacionáveis. Não há melhor maneira do que garantir que o capital privado vai para onde tem de ir, para a produção de bens e serviços transacionáveis, do que não abrir nada do Estado aos privados. Portanto, privatizar empresas públicas com monopólios natural, errado, atrai capital privado para os sítios errados. Abrir o Estado Social ao terceiro setor e ao setor cooperativo, e o setor cooperativo também nunca ia produzir serviços e bens transacionáveis, portanto aqui não se aplica bem, mas privatizar serviços públicos e toda esta ideia do que temos que abrir o Estado Social ao mercado é contraditório com o discurso de temos que apostar nos bens e serviços transacionáveis. Sobre a sustentabilidade do Estado, a ajuda social e os pobres, o comentário que foi aqui, eu não ouvi isso, eu não peço desculpa. Bem, eu estou nos antípodas do seu discurso e digo com consciência e com convicção. Porque o discurso de que a pobreza é culpa dos pobres é um discurso tipicamente do século XIX e que uma direita gosta. Mas é errado do ponto de vista, para mim, do ponto de vista social e humano, já agora acrescento, e económico. Porque e regresso aqui aos anos 30, uma das teses dos anos 30 era que o desemprego era voluntário e que se as pessoas tivessem mais estímulo e mais vontade, dariam a volta e resolveríamos o problema de desemprego de massas nos Estados Unidos e na Europa. Os países que perceberam que isto não era assim, conseguiram evitar o fascismo. Os países que não perceberam que isto era que achavam que não era assim e que os pobres, o que se tinha que dar aos pobres era pauladas e discursos incentivadores do esforço e de empreendedorismo, tiveram ao contrário. A social-democracia, FDR nos Estados Unidos e, por exemplo, a social-democracia sueca, França também, Inglaterra por outras razões, evitaram o fascismo porque conseguiram combater o desemprego de massas. Países que insistiram nesta história do o Estado é uma família, temos que viver dentro das possibilidades, há muito déficit, temos que cortar, há muita dívida, temos que poupar. A Alemanha foi um desses países. Lembrem-se bem do que aconteceu. Eu vou terminar agora só aqui com mais um dado que me parece importante também, nesta ideia que eu devo passar aqui, do olhemos com rigor para a realidade empírica, para o que os dados nos dizem. 2010 foi o ano em que o Estado teve o seu déficit mais alto, acho que de sempre, quase 11%, ou um pouco mais. Em 2012, o déficit era quase metade. Com uma base comparável nas novas contas nacionais que saíram no Banco de Portugal, portanto, sem alterações de perímetro, nem sem nada extraordinário, a dívida pública em percentagem do PIB aumentou menos no ano do descalabro de 2010 do que no ano do rigor, da poupança e da seriedade em 2012. Também aqui, comprimiu mais o PIB, um dado. Portanto, O quê? também comprimiu Mas o PIB. como o dado que interessa é a dívida em percentagem do PIB, o dado de a dívida triplicou não me diz nada. Se o PIB também tiver triplicado, não há um problema. Portanto, em percentagem do PIB, em base comparável, sem alterações de perímetro, sem despesas extraordinárias, a dívida aumentou mais no ano do descalabro, mais no ano da seriedade, da poupança e do rigor, do que no ano do desvario e da maluqueira financeira. Penso que este dado dá que pensar. Ou pelo menos, se não dá, devia. Posso? Pode? Muito bem, eu vou tentar ser rápido. E começaria por abordar as questões que o Dr. Alípio Dias colocou, sobre quem tenho muito respeito e consideração. O tema sobre a questão de não termos falado sobre o crescimento, ou sobre o facto de não termos abordado o tema do crescimento com a profundidade que porventura desejaria, gostava de dizer que o tema hoje, que estava aqui em cima da mesa, ou seja, o tema para debate era a reforma do Estado, ou, enfim, as funções do Estado.
E ao estarmos a discutir as funções do Estado, estamos naturalmente a discutir uma alavanca que favorece o crescimento, as condições económicas de crescimento e, portanto, nós discutimos receitas, discutimos despesa, discutimos o alívio da carga fiscal, o nível de carga fiscal que hoje temos e também a forma como o Estado se deve posicionar na economia, e isso é a discutir de forma também direta os temas do crescimento. Eu acho, e aí permite-me discordar com a sua posição, de que o crescimento pode ser facilitado nas circunstâncias em que Portugal está, de alguma maneira, pela libertação do rendimento das pessoas, sejam os rendimentos de trabalho, sejam os rendimentos de pensões. Eu acho que esse é um dos principais problemas que o país tem. É um problema de competitividade na vertente dos custos do trabalho e um problema de excesso de despesa pública que onera a carga fiscal na vertente do Estado. E, portanto, nós temos que atacar estes fatores para permitir que se criem condições de crescimento e, portanto, a minha posição não é de acompanhar, digamos, que a ideia geral que deixou. Quanto à questão em particular das pensões e do confisco, eu devo dizer que ninguém tem neste momento um corte de 90% sobre as pensões e, portanto, podemos depois analisar casos concretos, mas ninguém tem um corte de 90%. Evidentemente, isso não pode ser, portanto, nós temos que analisar a taxa efetiva e, portanto, a taxa efetiva mede aquilo que a pessoa fica relativamente àquilo que paga. E, portanto, isso é uma questão mais... Eu, enfim, estudei bastante estas questões, lidei com algumas situações em concreto semelhantes a essa e, portanto, pude demonstrar que não é assim que as coisas funcionam. Relativamente à questão dos contratos de associação, vamos lá ver, os contratos de associação vêm do passado, portanto, não foram inventados por este Governo e, portanto, eu também não estou aqui na posição de defender o Governo. Eu, neste momento, regressei às minhas funções de quadro do Banco de Portugal e fiz essa declaração no início, portanto, o que eu aqui estou a dizer é a título pessoal, tenho que observar um código de conduta dos empregados do Banco de Portugal e não tenho nenhum mandato, naturalmente, para defender o Governo, porque nem sequer faço política. Mas, obviamente, tenho algum acompanhamento das matérias que estão aqui a ser discutidas pelas funções que exerci no passado recente. Os contratos de associação já existiam, este Governo não os aumentou, procurou, de alguma maneira, reforçar o seu controle. E, portanto, nesse particular, eu diria que este Governo não pode ser apontado, digamos, com o incremento destas políticas e, portanto, essa questão deve ser discutida numa perspectiva mais global. Mas a questão da educação e das políticas ligadas à educação são fundamentais. Nós hoje, no domínio da educação, temos um sistema que é perverso. Nós temos um sistema que é completamente centralizado, que retira a autonomia às escolas e de facto, isso não cria as condições para favorecer, digamos, como uma organização mais eficiente das escolas. E, por outro lado, tem um problema. É o seguinte, hoje, o custo de um aluno é diferenciado da escola A para a escola B ou para a escola C, que podem até estar próximas, porque hoje o principal custo de funcionamento de uma escola é o custo dos professores. E quem escolhe o sítio onde vai dar aulas é o próprio professor. O que significa que o professor, em função da graduação que tem, porque há um sistema de graduação dos professores que determina a colocação dos professores nas escolas, e este sistema é um sistema que determina que o professor, naturalmente, escolhe as escolas que considera que são as escolas melhores para ele dar aulas, e esses professores normalmente têm custos mais elevados, porque são professores com mais antiguidade, vai onerar aquela escola de forma diferente de outra escola que tem custos mais baixos, porque podem estar lá professores colocados em início de carreira. O que é que isso acontece? O que leva ao seguinte, leva a que os professores, digamos, com mais antiguidade e, porventura, os mais séniores, aqueles que podem estar, digamos, com mais experiência para dar aulas, têm tendência a escolher as escolas que consideram as escolas com melhor ambiente escolar, com melhor aproveitamento escolar, onde vão ter menos problemas. E isso vai criar este gap, esta diferença, este problema da alocação de recursos às escolas em prejuízo, porventura, daquelas escolas que deviam ter um maior nível de intervenção e um maior nível de aposta pública, no sentido em que deviam estar lá os melhores professores, seriam as escolas em que, porventura, o aproveitamento escolar é mais baixo, em que é preciso investir mais do ponto de vista da capacitação do ensino. Portanto, hoje, a forma de alocação de recursos ao funcionamento das escolas é muito determinada não pela uma gestão que seja criteriosa do ponto de vista de alocar recursos à escola, mas por aquilo que são as opções dos próprios professores do ponto de vista... E isso não tem sido discutido, isto resulta de um modelo centralizado. Portanto, o modelo de funcionamento das escolas
e o modelo da gestão do ensino é importante, não tanto pela perspectiva dos contratos de associação, porque eu acho que esse é um caminho que de alguma maneira tem que ser percorrido. Terminava a minha intervenção aqui por uma questão que foi colocada pelo Dr. João Galamba, pessoa por quem tenho imensa consideração e respeito, e portanto isto não é obviamente uma questão que tem a ver com alguma divergência pessoal, é apenas para deixar um esclarecimento. Eu tenho, aliás, assistido ao longo dos últimos tempos a uma afirmação, e digamos que à criação de uma evidência que, na minha opinião, não é de facto real. É de que as decisões do Tribunal Constitucional de 2012 foram indutoras de libertação da procura interna e foram essas decisões que potenciaram... Eu já vou-lhe mostrar porque é que não é evidente. Aliás, eu vou-lhe demonstrar que não é evidente da forma mais simples possível. A ideia de que foi essa decisão do Tribunal Constitucional que libertou a procura interna e que foi, digamos que, o desbloqueador do crescimento. Bom, então, retomando os factos, em 2012 o Governo cortou os 2 subsídios de férias e de Natal, mas o Tribunal Constitucional disse que eram inconstitucionais para 2013, mantendo-os em 2012. O Governo, na altura, em 2012, confrontado com isso, confrontado com a impossibilidade de cortar subsídio de férias e subsídio de Natal, faz um tremendo aumento de impostos, um enorme aumento de impostos, nas palavras do professor Vítor Gaspar, para 2013. Bom, esse aumento de impostos foi de tal ordem, nós fizemos alguns estudos, algumas análises, segmentando designadamente os funcionários públicos, que a esmagadora maioria dos funcionários públicos em 2013 teve um rendimento líquido inferior ao que teve em 2012 com o corte dos 2 subsídios. Ou seja, o aumento do IRS em 2013 fez com que o rendimento líquido anual desses funcionários públicos em 2013 fosse inferior ao rendimento líquido em 2012. Como é que é matematicamente possível? Não foi. Então, eu aconselho a fazer essas contas. O aumento de IRS foi de 30%. O IRS foi um aumento de 30% adicional ao IRS anterior. Acresce que esse aumento de IRS foi para toda a população. Não foi apenas para os funcionários públicos. Ou seja, toda a população perdeu rendimento. A ideia de que em 2013 a população em geral teve mais rendimento disponível que em 2012, não só não é verificável para os funcionários públicos, porque a redução do rendimento líquido por via do aumento de impostos fez com que o rendimento líquido dessas pessoas em 2013 fosse inferior ao 2012, como para o resto da população que não são funcionários públicos, teve uma quebra do seu rendimento disponível porque tiveram um aumento de impostos e, comparando com 2012, não o tinham. Portanto, a ideia de que em 2013... Não, essa razão não é verificável. Basta fazer contas, somar. Eu tenho em minha casa uma pessoa que é funcionária pública e fiz esse exercício para ela. Eu próprio, em 2013, como estava no Governo, recebia os salários com os cortes, em 2012, com os cortes dos funcionários públicos, e em 2013 teve o aumento de impostos que todos tiveram. Portanto, é evidente, na esmagadora maioria dos casos, há ali uma pequena franja nas pessoas que têm rendimentos mais baixos, mas é uma franja muito pequena em que esse comparador para os funcionários públicos não se verifica do ponto de vista da constatação que eu referi, mas para a generalidade das pessoas. Ou seja, criou-se esta ideia em Portugal de que as decisões do Tribunal Constitucional de 2012, relativamente ao corte dos subsídios de férias e de Natal, tinha sido o desbloqueador do crescimento económico em 2013. Pura e simplesmente isso não corresponde à verdade e basta fazer contas de mais e de menos, muito simples. Comeram todos. Posso só dizer uma coisa muito rápida? Muito rápida, só de resposta. Aconselho a fazer uma conta no seu registro. A questão é comparar o orçamento de 2013, que foi apresentado, e qual foi o único facto, portanto, comparado com o que o Governo previa em 2013, em outubro, o pior trimestre de todos foi o primeiro de 2013, e a partir daí inverteu, mas continuámos em recessão em 2013, então eu não disse que saímos em recessão. O que eu disse é, o Governo não pôde cortar a despesa pública que esperava nesse orçamento, mesmo já depois do aumento de impostos. Sim. Não cortou a despesa pública, mas aumentou a receita. Não, porque depois teve que devolver subsídios. Não, porque houve a decisão do Tribunal Constitucional em março. Houve uma decisão do Tribunal Constitucional em março. Nós concluímos essa discussão depois. E depois esqueceu de falar do ano a seguir, de 2014. Porque este ano, de facto, o rendimento aumentou. Era só isto. Eu só queria demonstrar esta evidência. Não, é que o rendimento aumentou. Eu não sei se posso pedir ao professor Daniel Bessa e à doutora Maria João Carioca um setor onde se deve investir para responder ao doutor Alípio Dias, em que
para ajudar o país a crescer? É fácil dizer um setor onde... Não. Não, e eu pessoalmente não gosto de centrar a discussão acerca do papel do Estado numa discussão acerca de qual é o setor em que se deve investir. É demasiado próximo e provavelmente não era essa a sua intenção. No poder da transformacional do Estado? Não acredito em política industrial e a questão se calhar entendia mal e é muito nesse sentido. Eu não acho que haja balas de prata, como a Sra. Deputada dizia há pouco, não há balas de prata e, portanto, cada vez que nós nos deixamos cair no erro de achar que discutir qual é a próxima aposta estratégica, caímos muitas vezes no erro da bala de prata, que depois não é de prata, ao contrário, muito longe disso, particularmente porque depois não sabemos ter os mecanismos para questionar as nossas apostas ao ponto de sairmos delas e sabemos avaliar as consequências delas a tempo de não desperdiçarmos e não comprometermos seriamente recursos, o que temos feito abundantemente nas últimas décadas. Eu fazia um apanhado muito rápido. Eu ouvi falar e ouvi questões, e não vou conseguir responder a todas, mas registro. Ouvi falar de natalidade, ouvi falar de educação, ouvi falar de crescimento, ouvi falar de um conjunto de questões que me trazem de volta a uma discussão acerca do papel do Estado, acerca de equidade, porque não há equidade se não tivermos em atenção setores tão cruciais como a educação, é verdade, não há capacidade de mobilidade social. Quando se fala de crescimento, fala-se de crescimento muito porque está neste momento assente no crescimento, ou há aqui uma necessidade férrea de irmos alavancar no crescimento a nossa capacidade de darmos sustentabilidade às escolhas que fizemos no passado. Nós fizemos escolhas no passado que estavam assentes em cima de pressupostos de crescimento que neste momento não se estão a concretizar e estamos a ser chamados a prestar contas sobre elas. E isso, obviamente, que é um peso. E temos que questionar se queremos continuar a ter um Estado que continua a fazer essas mesmas escolhas e que continua a sacar direitos sobre um futuro que não se está depois a criar condições para que se concretize. E, portanto, eu acho que, em última análise, eu se calhar corria o risco de terminar pela negativa, mas o que eu sei que eu não quero é um Estado que toma decisões sobre o conjunto de recursos que quer ter sobre sua responsabilidade de gerir, tem uma política de gestão direta de um conjunto importante de recursos na sociedade, não apenas pela política fiscal que tem, mas também por um conjunto de políticas de incentivo ao investimento, de proteção através da regulação setorial, que criam um conjunto de rendas, um conjunto de comportamentos económicos que depois fazem com que, na prática, o que nós tenhamos é uma aplicação desses recursos que o Estado decidiu, de certa forma, gerir diretamente, que produz, por exemplo, a pior produtividade do capital na Europa, e foi isso que Portugal teve nos últimos anos, e Portugal já tem uma economia francamente descapitalizada e sem capital nós não vamos potenciar aquilo que o nosso trabalho, que os nossos trabalhadores, que nós depois dizemos, mas eles quando vão para fora trabalham tão bem, porque é que não trabalham cá dentro? Não trabalham cá dentro porque não têm o mesmo contexto, não trabalham cá dentro porque, entre outras coisas, o capital que suporta a sua atuação em Portugal foi aplicado nas últimas décadas com a pior produtividade da Europa. Portanto, esse é o Estado que eu não quero. Não quero esse. Não quero um Estado que, em vez de ser uma boa prática em termos de gestão, é, pelo contrário, uma má prática de gestão. Este exemplo do Sr. Deputado de passar a gastar 600 com uma coisa que custava 300, se os números forem só esses, claro. Se o resultado for equivalente, nós não estamos a discutir mais nada do que incompetência. Eu não sei se os números são só esses, não sei se a realidade é toda transmitida na fotografia que é feita. Mas isso é uma discussão que não pode ser tida como um Estado que eu quero ou deixo de querer. Isso é uma discussão objetiva de se estamos ou não a ser competentes na alocação que fazemos de recursos. Portanto, eu confesso que para mim a discussão do Estado não é uma discussão da extensão que eu quero que o Estado tenha na economia. Respeito enormemente as várias tendências políticas e as várias ideologias que defendem um Estado mais interventivo ou menos interventivo. Acho que temos a responsabilidade social de ter uma discussão acerca de até onde é que deixamos ir um Estado que toma escolhas sobre a forma como usa os nossos recursos e depois não é consequente no prestar contas relativamente a o que é que está a fazer com esses recursos. Muito obrigado. O senhor queria Só ter em conta que o IDN não é militar, mas é de defesa e, portanto, acaba a horas. A questão dos setores onde investir, eu acho que quando uma economia atinge um grau de desenvolvimento como o que nós temos,
Não há verdadeiramente setores. Pode-se investir em Portugal em todos os setores. E em todos os setores eu acho que há casos de sucesso e acho que isso depende das empresas. A nossa questão, acho eu, é mais uma questão de contexto. E eu sou muito dado, por exemplo, a avaliar, por exemplo, o relatório do World Economic Forum, que ainda acho que é uma das peças, do meu ponto de vista, melhores que se produzem, onde é estabelecido, é feito um escrutínio sobre tudo o que afeta o investimento em Portugal e, portanto, a competitividade da economia portuguesa. E eu, nos tempos em que passei, estive mais perto da política, cheguei a dizer ao meu primeiro-ministro que achava que podiam tirar-se dali implicações para um relatório do governo. Por exemplo, não é seguramente ir fazer mais estradas, porque ninguém se queixa disso. Julgo que temos as segundas ou as terceiras melhores estradas do mundo. Depois queixam-se de outras coisas. Portanto, o que eu acho é que surgem ali indicadores de áreas de atuação prioritárias que seriam muito úteis. Por último, eu gostava de tirar uma implicação prática em termos de conduta, digamos assim. Uma das cenas que me marcou mais foi um encontro com um militar inglês que subiu o Himalaia várias vezes, pelos vários lados, que não é seguramente uma tarefa fácil, e diz que aprendeu a concentrar-se, em inglês, nos can-dos. Nos can-dos. Eu acho que isto é o que é que pode ser feito. E os can-dos, para mim, são muito importantes porque são também um convite a reduzir as áreas de fricção, a reduzir o problema. Por exemplo, eu não acho que a gente possa seguir em frente com base em grandes combates ideológicos. Não acho. Acho que isso nos fragmenta e nos não vai levar a lado nenhum. Eu prefiro concentrar nos can-dos, naquilo que pode de facto ser feito, que são pequenas vitórias, mas é execuível e anima-nos, porque as vitórias animam-nos. E, por exemplo, toda a área operacional, eu acho que é uma área onde eu gostava de ver um consenso e poder avançar. Portanto, são basicamente questões de eficiência. Sendo certo que isso não resolve o problema. Portanto, eu acho que os problemas maiores são estratégicos e chegarão a momentos de maior dor. O que eu acho é que, se formos ganhando pontos em combates intermédios, talvez nos sintamos um pouco mais animados. E sempre reduzir o problema em vez de o amplificar. De cada vez que eu tenho uma grande tirada ideológica, eu amplifico o problema. Muito obrigado. Eu acho que ficaram aqui algumas ideias interessantes. Desde logo que não há, provavelmente, reforma do Estado sem pensar muito bem no euro. Isso não depende só de nós, como é evidente. Que temos um problema de funções sociais do Estado que também temos que pensar bem nele, e pareceu-me que pode haver aí algumas pontes que se podem construir, porque o problema é muito evidente. Também aprendemos algumas coisas em que não devemos fazer, ou que o Estado não deve fazer, eventualmente, e acho que, como contributo para sabermos o que queremos do Estado, é pelo menos interessante, talvez animador, como disse o professor Daniel Bessa. Muito obrigado.